E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Estão todos bem, com a graça de Deus? Lendo a Bíblia, fazendo as devocionais, que bom que vocês estão aqui conosco, assistindo mais uma vez este vídeo. E lembrando que nós estamos aqui numa devocional, não temos a pretensão de esgotar as verdades, apenas colaborar com a leitura de cada um, amém? Bora para a nossa devocional então? Livro de Jó, capítulo 26, e nós vemos aqui a resposta de Jó a Bildade. E ele está falando aqui no capítulo 26 que o discurso que ele está fazendo, que Bildade fez no capítulo 25 e anteriormente, é um discurso inútil, né? Está dizendo que é um discurso inútil e sem propósito, até porque Jó nunca negou a grandeza nem a majestade de Deus. Jó nunca negou isso, nunca negou. Ele sempre fez isso. E aqui no capítulo 26, além de não negar, ele dá a sua visão do poder insondável de Deus. Ele dá a sua visão. Aqui ele até age com sarcasmo, no verso 2 até o verso casmo, ele é um pouco sarcástico com Bildade por conta das informações que ele deu inúteis, né? Que não serviam para nada. Jó menciona até no capítulo, lá no verso 6, no verso 7, que a glória de Deus ela vai desde o lugar dos mortos até onde Deus estende os céus. Isso justamente para demonstrar a grandeza de Deus. E lá no finalzinho, no verso 14, ele diz sobre a grandeza das coisas, que a grandeza das coisas visíveis, elas não se comparam à glória de tudo aquilo que os olhos do homem não podem ver. E é uma realidade mesmo. A grandeza das coisas que nós observamos, elas nada se comparam com a glória das coisas que nós não vemos. Da majestade, da glória de Deus, da criação do universo, das coisas insondáveis do mundo espiritual, né, das coisas que Deus faz, das batalhas espirituais que Ele vence por cada um de nós. Então o que Jó está falando aqui é mostrando a grandeza de Deus, expondo a grandeza de Deus. E por isso que Jó ele chega numa limítrofe ali na defesa da sua situação, e ele não ultrapassa justamente por essa percepção da grandeza de Deus. Então eu sempre digo que quando nós temos a percepção da grandeza de Deus, as demais coisas perdem o seu valor. E por isso o homem acaba não trocando a grandeza de Deus por estas coisas que são infinitamente menores. Porém, se você não tem uma percepção correta de Deus, uma percepção bíblica de Deus, você desvaloriza Deus ao ponto de equipará-lo com as coisas deste mundo, e por isso que as pessoas acabam pecando. Porque pesam na balança e veem que estas coisas mundanas se equiparam ao que Deus representa, então acabam optando por essas outras coisas. Quando você tem uma percepção firme, coesa, consistente da verdade bíblica a respeito de quem Deus é, você eventualmente chega à conclusão de que nada nesta vida se compara a esta grandeza, e por isso nada nesta vida você não troca por nada nesta vida da presença de Deus. Amém? Vamos lá no capítulo 27 então. Né? No capítulo 27, Jó ele reafirma a sua inocência lá no capítulo 4 e no capítulo 5. Ele faz uma reafirmação aqui da sua inocência e diz que o sofrimento não é fruto do pecado. E é interessante que lá no verso 13, no verso 13 ao 23, ele aceita em tese a doutrina dos seus amigos de que o ímpio ele é castigado, né, do castigo do ímpio. Ele aceita em tese isso aí. Contudo, ele diz, não se aplica ao meu caso porque eu sou inocente, eu sou justo, né? E conforme ele diz lá no verso 4 ao verso 6, que ele se coloca numa situação de justiça, que ele é justo diante de Deus. E é óbvio que Jó não tinha condições de fazer essa percepção, mas hoje nós temos, quando nós olhamos Romanos 3, do 10 ao 23, quando Paulo pergunta se há algum justo nessa terra. Ele diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, será que Jó estava certo em declarar a sua inocência em razão da sua justiça? Talvez o que Jó quisesse dizer na verdade é que aquele sofrimento não era devido em razão de um pecado. Talvez fosse isso. Quando Jó usa a questão da justiça para dizer o seguinte, eu não pequei.
Então, se eu não pequei, eu não mereceria esse castigo. Mas mesmo assim, a palavra diz que todos pecamos. Mas o conceito aqui que nós devemos analisar é que o sofrimento não decorre do pecado em si como castigo de Deus. Há sim sofrimentos decorrentes do pecado, da consequência do pecado. Mas isso não significa que Deus impôs isso. É uma consequência das nossas ações. Entendeu? Aqui os amigos estavam dizendo não. Esse sofrimento Deus está impondo em você porque você pecou. E não apontava o pecado. Então isso é totalmente errado. Há sofrimento sim, repito, consequência do pecado, mas não imposto por Deus, mas consequência das nossas ações. Então aqui Jó, ele concorda com a doutrina dos amigos, mas diz que ele não mereceria aquilo. O outro poderia merecer, mas ele não. Então você vê aqui que há um certo grau de confusão com relação a isso. No capítulo 28, nós vimos aqui uma poesia sobre a sabedoria, né? E nessa poesia, Jó fala que a sabedoria está fora do alcance do homem, a não ser quando ela é procurada com espírito de temor e reverência. E aí ele decide então entregar sua sorte e as suas dúvidas diretamente nas mãos de Deus. E é muito legal aqui esse capítulo 28, porque ele faz uma poesia a respeito da sabedoria e no final ele termina dizendo que o caminho para obter a verdadeira sabedoria é o caminho do temor e da reverência a Deus. É só a comunhão com Deus, com temor e reverência, que o homem pode alcançar a verdadeira sabedoria. E isso depois é repetido, né, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E se a sabedoria está em Deus, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que gera vida, a sabedoria que nos dá segurança e esperança está em Deus, está em Cristo Jesus, é óbvio que a comunhão com Deus e a comunhão com Jesus é que vai nos dar essa sabedoria para cada um de nós. Fora isso, nós teremos aí um conhecimento humano, uma sabedoria humana que não vai nos levar a lugar nenhum, isso é uma certeza. No capítulo 29, nós vimos aqui que Jó fala das bênçãos do passado. Ele faz um relato aqui das bênçãos do passado. No verso 1 ao 4, ele fala como ele havia sido guiado por Deus. No verso 5, ele fala como ele era feliz na sua casa. No verso 6, ele fala como ele havia gozado de grande prosperidade. E do verso 7 ao verso 10, ele fala como ele foi respeitado por todos. E aqui ele faz um discurso que todos escutavam seus conselhos, ele auxiliava os pobres, cuidava dos órfãos, ele cuidava daquelas pessoas que estavam à beira da morte, ele abençoava cada uma delas. Então ele faz um relato das bênçãos que ele teve e das bênçãos que ele proporcionou através de tudo aquilo que ele tinha. Ele não era um homem egoísta, mas ele era um homem que compartilhava o bem que ele recebia. E depois, no capítulo 30, é um contraste. Ele fala já das suas angústias, do que ele estava passando, né? Então ele começa aqui do verso 1 ao verso 15, mencionando o desprezo, né, que ele estava recebendo, o insulto. Ele era um homem que era desprezado por pessoas que eram piores que ele, por pessoas ímpias. Então isso machucava Jó, porque ele falava, poxa vida, eu tratava todo mundo com respeito, e hoje essas pessoas que são muito piores do que eu, que são pessoas que, como ele diz aqui, que colhem ervas silvestres entre arbustos e comem raízes das giestas, são expulsos ao grito da companhia das pessoas, ou seja, são ímpios, e eles me tratam pior, me tratam mal, me desprezam, se afastam de mim, né? Ele fala que a miséria que vem, lá no verso 16 ao verso 18, ele menciona a miséria que vem dentro dele, que vem de dentro dele, a miséria que vem de dentro dele e os tormentos que vêm de dentro dele. Ele está descrevendo aqui do verso 16 ao verso 18, quando diz, agora a minha vida se esvai e a aflição persegue o dia à noite, a noite corrói os meus ossos e a dor me atormenta e não dá descanso. Ou seja, ele está dizendo das misérias que saltam de dentro dele e dos tormentos que saltam de dentro dele. E ali do verso 19 ao verso 23, ele menciona já as misérias que vêm do alto, né? Que ele sente que foi abandonado por Deus e é empurrado para a morte. E aí ele menciona que o coração dele está completamente agitado e não tem sossego,
por causa dos dias de aflição que o atormentam. A sua pele escureceu e os seus ossos ardem de febre. Então você vê que o sofrimento, ele causa um tormento muito grande. Ele salta de nós os nossos piores pensamentos, os nossos piores temores. E muitas vezes ele anestesia a nossa mente e faz com que nós tenhamos concepções erradas a respeito das coisas que nos cercam e a respeito de Deus. Então por isso que Paulo, sabiamente, ele diz que o homem deve se examinar a si mesmo, e o Salmo 139, ele clama para que o homem faça um exame de consciência, né? Faça assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho que não te agrada e me revela para que haja arrependimento e eu me volte para os teus caminhos da verdade. Então a verdade é que quando acontece o sofrimento, nós temos que nos tornar ainda mais vigilantes. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, esse momento de muitas vezes de desassossego por conta de tantas situações, nós devemos colocar cada um desses sentimentos. Nós devemos olhar para dentro de nós, olhar os sentimentos que permeiam a nossa mente, olhar aquilo que está saltando ao nosso coração, aquilo que está saltando da nossa boca, as motivações que estão surgindo, sondar cada uma delas e colocá-las todas diante de Deus e à luz da palavra. Sabe, aquieta a alma, como disse a palavra, aquietai e sabei que eu sou Deus. Né? Termos confiança em Deus, não desconfiar dele e aprender com esses contrastes, né? Uma hora um saudosismo, outra hora uma vertente de insulto, de constrangimento, de miséria. Então nós temos que aprender com essas coisas, tirar proveito de cada uma delas, olhar e lembrar que a verdadeira sabedoria para enfrentar esses momentos de dificuldade, ela vem de Deus. Então nós temos que nos aproximar, não adianta falar, não adianta só dizer, não adianta só blá blá blá, nós temos que viver isso. Se nós buscamos a sabedoria em Deus, não é só buscar, é viver essa sabedoria de Deus. É ter paciência, é esperar em Deus, definitivamente esperar em Deus e confiar que os planos de Deus não vão se frustrar em nossas vidas e que todas as promessas que em Cristo encontram um sim ou amém vão se cumprir em cada um de nós. Amém? Então que você possa compartilhar este vídeo, que você possa, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, dar um like aí para dar uma moralzinha para o canal e divulgue isso. Divulgue para os seus amigos, colegas, grupos de trabalho, para que você possa abençoar outras pessoas. Há muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento de pandemia, pela solidão, por problemas financeiros, às vezes por uma enfermidade, ou às vezes até pelo próprio coronavírus. E de repente uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, né? Ver que Jó sofreu tanto, mas ainda assim ele buscava colocar todas as suas questões diante de Deus, para que de Deus viesse a resposta para a sua alma. Porque nenhum ser humano pode responder aquilo que acalenta o coração do homem, é só Deus. Então Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar a palavra, Deus pode usar um sonho, Deus pode trazer uma revelação, mas é Deus que vai responder. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que você possa curtir as nossas devocionais e continue lendo a Bíblia, porque a Bíblia vai te trazer a vitória na presença de Jesus. Amém? E no poder do Espírito Santo. Isso é o mais importante, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e continua firme em nome de Jesus.